Olá pessoal do FitBRcast, estou aqui com 3 feras aqui. A gente tem falado muito de nova geração e essa turma aqui é uma turma bacana. O pessoal que consegue reunir toda a experiência de todo mundo que já veio trabalhar com a gente no Fitness Brasil com uma didática, que é um negócio absurdo. E com material gráfico, uma aula bonita, cara, um jeito mais fácil de entender, sabendo que é uma das principais áreas aí da educação física que o profissional mais age aí, que mais tenta aprender é a biomecânica, né, cara? Então, tudo que você tem de material aí que consiga ajudar de forma didática os profissionais de educação física chama muita atenção. E no pau da apresentação de vocês aqui é um negócio, você tá doido, dá vontade de parar aqui e ficar assistindo. Então, tô aqui hoje, já, Zorz, gigante, Albuquerque, que eu sou fã. E o Rafa, você vai falar de um negócio diferente. Vou falar um pouquinho de resultado, né? Dinheiro, marketing, o pessoal adora. Um podcast certo. Acho que é certo, né? o pessoal adora. Temos 2 blocos, então eu queria com o bloco, nós vamos falar de vocês, formação de vocês, como vocês chegaram até aqui. E depois, na próxima, a gente vai falar da temática do Fitness Brasil 2023, beleza? Começando pelos Wars. Pode ser, porque daí os mais velhos não é daí isso. Não dá pra piorar, né? Fica à vontade, Zors. Conta a sua formação pra nós. É ótimo. Hoje eu vim do direito, sabia? Direito? Eu sou bacharel em direito. Aí eu vi que meu coração não tava ali, saca? Aí eu fui pra educação física. Imagine que toda a minha família adorou, né? Esperava um juiz e me viram, o cara com apito aqui, né? O que é um paradigma que a gente sabe que não é, né? Educação física é muito mais que isso. É a área mais legal do mundo. Todo mundo fala mal de muita coisa. Fala mal do leite, fala mal do glúten, fala mal da sogra, fala mal de todo mundo. Mas do exercício ninguém fala mal. Então a gente tem o ouro na mão, a gente melhora vidas, né? Estar aqui falando para centenas de pessoas é uma obrigação não, uma responsabilidade exponencial, assim, que eu ajudo pessoas que ajudam vidas. Então, e aí eu fui para educação física lá, eu fiz 3 pós-graduações na sequência, fiz em musculação e condicionamento físico a primeira, a segunda foi em fisiologia do exercício, a terceira foi em biomecânica. Aí eu understatei lá, né, com o Dr. Paulo Marchetti, fiz meu mestrado na Unirep, em ciência de movimento humano. E é isso, hoje minha atuação basicamente é na docência e também como personal. Eu sou de Jundiaí, pertinho aqui de São Paulo, e ainda dou personal. Eu gosto Do contato. Gosto, assim. Hoje, graças a Deus, eu consigo escolher o tipo de cliente, assim. Eu não dou aula para pessoas as quais eu não tenho a empatia por elas, sabe? Não tem aquela conexão. Empatia por todos nós temos, mas a conexão, assim. Então, não custa caro me dar aula para ninguém, porque a gente sabe que tem aluno que drena a gente, né? Aham. Então, hoje, graças a Deus, tô nessa. E é isso, muito feliz, é o que eu falo, cara, a palestra em si é o menos importante. E olha que ela é super importante. Estar aqui com você, estar aqui com esse carinho do público aqui, bate foto, e vem, e pessoa fala, o cara veio não sei da onde ali, pô, vim depois sua aula, cara, isso não tem preço, isso é o ganha-ganha. É super complicado trazer esses professores aqui para a sala do podcast. Nós estamos falando de 150 profissionais, palestrantes, mais 24 que flutuam. E é complicado, porque para esses caras chegarem aqui é foto. Tem gente do Brasil inteiro, são mais de 3.400 pessoas participantes do Fitness Brasil 2023. Não é fácil, mas a gente tem a missão de trazer vocês aqui para mostrar a vocês, mostrar que existe esse carinho, que existe esse reconhecimento pelo trabalho de vocês. O Zor está com um livro aqui, tô vendo um livro de biomecânica aqui. Sim. Qual livro que é esse aí? Biomecânica aplicada ao treinamento de força dos membros inferiores. Escrevi junto com o professor Alexandre. O melhor de todos. Posso falar que é o melhor de todos? Membros inferiores, não tem livro melhor. Filho. Obrigado. Esse livro é de que ano, Zord? Saiu começo desse ano, fim do ano passado, né? Já tem aí, não tem um ano ainda, é um bebê. Então ele tá super atualizado. Eu vou falar pra você, cara, é um livro que ele tem 253 páginas.
ilustrar. Naquele capricho da aula. E eu sou muito chato comigo mesmo, cara. Comigo, cara, eu sou muito chato desse jeito. E eu falo pra você, cara, eu tenho muito orgulho desse legado que eu deixo. Eu tenho muito orgulho. Como é que o pessoal faz pra adquirir esse livro? Cara, tem o link na bio do meu Instagram. Clica lá, vai receber. Como é que tá o Instagram? @Gustavo Zorzi. E você recebe em casa, né? Tranquilo. Ou diretamente comigo. Sempre em eventos eu trago alguns. Aí dessa forma eu consigo autografar e tal. Então se você vai estar em algum evento que eu esteja, certamente eu terei para alguns. Só não demora porque às vezes acaba. Mas é um legado que eu deixo assim. Eu lembro quando ele chegou. É um negócio muito louco, né, cara? A hora que chega na tua mão, vocês falam, mano. Tá pronto. Já fiz um filho, plantei a árvore, eu fiz o livro. E eu lembro que eu fiz a primeira, o exemplar 1, eu fiz a dedicatória, página toda pro meu filho. Legal. Demorou bem lá uns 20 minutos para eu conseguir, porque eu não parava de chorar, assim. Porque eu pensava, como, não tô deixando um negócio muito legal pro mundo, sabe? Ele vai se orgulhar muito de mim, assim. Com certeza. Então, é assim, o livro vai ajudar muito quem treina também, mas é mais voltado para quem quer entender a biomecânica, né? Só de uma forma palatável. Claro que não dá para ser o desenho do Kotler, mas é uma forma palatável, não é aquele livro impenetrável, né? Então, essa foi o nosso grande desafio, porque a biomecânica é algo muito complexo. Legal. É um mar muito complexo. Eu costumo dizer que eu sei uma piscina do oceano. E cada aula que eu dou, cada aula que eu vejo desses caras, cada papo que eu bato, eu falo, puta, eu sei pouco. Aquele efeito Dunning-Kruger, né, cara? Quanto mais você sabe, mais você vê que você não sabe. Exato. Esse livro vai ajudar muito aí, galera. Legal. André, conta um pouquinho de sua experiência para nós também, cara. Agora ficou difícil, né? Depois dessa história toda aí, cara. Mas eu confesso que desde o primeiro dia, eu fiz direito, cara. Já entrei na educação física, entendeu? Na educação. Cara, já comecei direito. Sou direito. 7 anos, 18 já sabia o que eu queria. E sabia o que eu queria mesmo, né? Impressionante, porque normalmente a gente vem de esporte, né? Normalmente vem de esporte. O esporte que eu pratiquei durante toda a infância, adolescência, ali, enfim, colégio, foi o basquetebol. E aí, apaixonado por basquetebol, você fala, cara, preciso ir pra essa linha, né? Eu era futsal, Futsal. E aí, porque assim, normalmente você é frustrado, né? Não tá jogando bem, né? Você vê que não é tua praia ali, você não tem altura, não tem habilidade suficiente. Deixa eu ver se eu estudar aqui essa linha, eu faço alguma coisa que tá próximo disso. Mas eu fiz a educação física, então, minha formação toda, eu nasci aqui em São Paulo. Muita gente ainda acha que eu moro aqui em São Paulo. Mas eu já me mudei para Curitiba, Paraná, há muito tempo. Fiz a minha formação, inclusive, toda lá da Universidade Federal do Paraná, bacharelado, licenciatura, eu estudei também, por mais que eu não tenha trabalhado na área da licenciatura. Pós-graduação, especialização, né? E aí fui para o mestrado também na área da atividade física e saúde. Veio com essa ênfase, utilizando o laboratório de biomecânica para analisar, desde a minha graduação lá, salto em distância, análise biomecânica do salto em distância, que aí comecei a trabalhar com atletismo, que foi a minha paixão, na verdade, aquele divisor de águas. Você tá basquete, eu achava que era basquete, até aqui, né? E olha a nobreza da nossa profissão. Fui trabalhar com atletismo e falei, cara, que basquete o quê? Atletismo é muito mais legal, né? No primeiro estágio eu falei, cara, atletismo é sensacional, trabalhar com trabalho de força, potência, né? Então, achei aquilo fantástico, musculação, comecei a me apaixonar pela musculação depois do mestrado. Cara, e aí, eu sou muito da prática. Eu terminei o mestrado, eu sabia que eu sabia muito menos do que quando eu entrei no mestrado, né? Você começa a ver que tem muito além, vai muito além. E aí eu abri uma academia, eu abri um estúdio de pilates primeiro, eu gosto do movimento, eu falo disso, abri um estúdio de pilates, abri uma em 2010, abri uma academia em 2011, e aí saí da academia em 2017, em 2018 foi administrar uma box de crossfit. Então eu tô falando pra vocês, cara, pra mim não é a modalidade, é o movimento, eu gosto da biomecânica como é movimento. É o nosso lema desse ano, que o movimento tá em tudo. Exatamente, o movimento tá em tudo. E quem analisa o movimento com o olhar da física é a biomecânica. Então não é a modalidade, cara, eu enxergo o movimento.
curiosidade para perguntar para vocês dois. Na nutrição, que é da onde eu venho, o calcanhar é a bioquímica. É onde começa a assustar o pessoal. Na Educa, eu tenho certeza, porque eu também fiz as matérias na Educa, é a biomecânica. Eu tive uma forma de transformar a bioquímica para mim, para eu conseguir entender e deixar ela um pouco mais clara. Porque a minha professora era daquelas raízes. Foi essa transição para vocês de olhar a biomecânica e falar assim, cara, isso aqui é a chave do negócio. Teve alguém que foi importante, ou é o próprio processo, ou você falou assim, não, isso aqui é... Quando eu fui pro mestrado, o meu orientador falou assim pra mim, você sabe que você tá indo pra pior área que tem, né? Eu falei, obrigado. Baita motivação, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Falei, por quê? Porque todo mundo acha que sabe. Todo mundo tem uma diquinha, um ângulozinho e não sei o que. E eu comecei a perceber que a importância... Eu entendi aquilo, porque eu sempre fui do exercício também, eu era futsal, sou ainda, luto jiu-jitsu há 26 anos, já dei aula por 15 anos, então a gente percebe que em determinadas situações, a vantagem que você pode ter naquele movimento se dá ao posicionamento que você está perante a resistência. Então eu posso deixar o exercício terrível ou mais fácil com o mesmo peso. Um exemplo, eu posso fazer um crucifixo flexionando meu cotovelo, eu posso fazer um crucifixo com o cotovelo fixo e deixando um braço de resistência muito menor. E aí você vai olhar na academia, quase todo mundo enche de peso, vou falar mais perto, né? Enche de peso e faz aqui, ó. Sabe quem faz isso? Que eu vi outro dia mesmo? Eu. Mas era de propósito? Não. Eu fui em frente ao espelho, claro que eu não faço isso, mas pra mim, eu tava lá, ó. Eu tava assim. Falei, cara. Diminuí o peso e fiz dessa forma. Cara. Então, assim, entender a biomecânica através desses mestres, desses doutores que eu tive, o Dr. Paulo Marchetti, entre outros, né? A galera toda que hoje é minha amiga aqui. Cara, assim, foi um divisor de águas para que eu pudesse melhorar meu atendimento como personal e principalmente para que eu pudesse ajudar vidas. Porque é um monstrengo. O calcanhar de Aquiles, às vezes eu nem acho que é biomecânica, é educação física, normalmente é fisiologia. E aí irrita muito que o cara fala assim, professor, eu vou fazer biomecânica porque eu odeio fisiologia. Eu falei, maluco, se eu odeio fisiologia, vai fazer, sei lá, mecatrônica. Você tá lidando com o ser humano. Como é que você explica, por exemplo, eletromiografia sem entender fisiologia? Então, são áreas co-irmãs, né? São áreas que não se dissolvem. Exato. Então, assim, e eu vou falar pra você, eu bati muito cabeça. Eu dormi em cima de livro, até hoje, cara, eu tenho um hábito de estudar assim, que eu falo fiel, não é machado, né? E, cara, tem coisa ainda que você vai ler, você lê uma, duas, três, e fala, meu Deus. Tem coisas que são realmente muito complexas. Aquela análise do Hip Trust, do Adam Brasil, que é análise biomecânica robustíssima, assim, cara. Eu Temática, bem. eu dei o cálculo. Nossa, eu dei uma palestra sobre isso. Dá trabalho, cara. Mas assim, a nossa missão, é do André Alcei, que é a mesma, a gente até falou sobre isso, é pegar o monstrengo e deixar palatável. Traz o cara pra cá. Porque quando o cara começa a treinar com você, você não bota ele agachar com 200 quilos, nem supino pro 100. Você fala, é assim que faz, tarará. E a mesma coisa. Você vai querer que o cara faça uma dinâmica inversa do primeiro, sabe? Então, esse é o nosso papel, né? De pegar o que tem de mais recente na pesquisa e entregar para essa galera vir e entender para ajudar o povo. Acho que é por aí. E essa aplicação prática, legal, por exemplo, a gente tá aqui, eu tô hospedado aqui no hotel, e aí você vai treinar na academia do hotel, o que acontece, né? Aí eu vi lá, só. Qual academia é completa de hotel? Tô para conhecer, né? A não ser hotel, sei lá, na Europa, de repente, com certeza aqui. Deve ter alguns, mas normalmente a academia é o quê? Pequena, halter pequeno, né? E aí você fala o quê? Vou ficar sem treinar? Porque
tem halteres ali de no máximo até 8, 10 quilos. Ah, mas você deu sorte. Cara, eu viajo pelo Brasil. Eu nem vou lembrar a cidade, que tá tanto assim, né? Cheguei, ó, academia no hotel. Pô, eu vou lá ver. Eu juro por Deus, era academia, era uma sala desse tamanho e tinha um colchonete no chão. Só? Não, nada. Tipo, Flávio, joga essa porra no chão. E eles chamavam de academia, né? É, academia. Centro Fitness. Um colchonete. Falei, cara, se eu fizer 8 mil abdominais, alongar, mobilidade... E ainda mais. Você tem. Adoro. Não tinha um peso, nem o peso bolinha. Tem que chamar o Cauê. Cauê. O pessoal do funcional. André, e deixa eu te perguntar, você começou a fazer os materiais, de onde que veio a ideia pra você criar as imagens? Aquilo ali tava ali, né? Cara, eu vou te falar o seguinte, né? Quando você perguntou aqui, que é uma disciplina que envolve, às vezes, cálculo, né? E física. E eu sempre, por mais que eu não fosse um excelente aluno em física, eu admirava, eu gostava das leis, dos vetores, assim. Eu sempre tive um brilho nos olhos por essa área. Quando eu fui a tentar entender isso e aplicar isso no corpo humano, eu comecei a entender. Foi interessante hoje aqui que eu usei uma metáfora do acrômio como o chapéu mexicano. Então você tem o chapéu mexicano e tem o chapéu panameio. Então, cara, se o teu acrômio é o chapéu mexicano, existe uma probabilidade maior de você impactar o seu número nesse acrômio, dependendo da posição dele. Chapéu mexicano longo, esse seu húmero ele pode vir a encostar nessa base do chapéu mexicano. Se é um chapéu panameio curtinho, menor possibilidade desse húmero. Isso começa a vir na minha mente e, cara, eu percebi que não adianta eu chegar ali agora e falar assim, não, que existem 3 tipos de acrômio, baseado em biblianos, né, acrômios do tipo plano, curvo e ganchoso. Você enxergou alguma coisa? Mas agora, se você enxergar um chapéu mexicano, cara, se você já foi num restaurante mexicano, já põe aquele chapéuzão, você sabe que a aba é grande. E aí, eu percebi que, cara, se isso serve pra mim, eu comecei a falar desse jeito com o público e eles vão aceitando, vai mais fácil o entendimento. Então, o que é fácil, eu percebi que o que é fácil pra mim, eu parei de esconder pra mim, sabe assim? Fica só no meu caderno e no meu entendimento. Não, eu percebi que quando eu entendo alguma coisa, alguma metáfora de si, por que eu uso a seta de vetor de força? Porque eu falei, cara, eu quero enxergar a gravidade. A gravidade que está agindo aqui sobre você, sobre todo ele, tá aqui, né? Sobre todos os objetos, as massas, que enfim. Como é que eu enxergo ela? Cara, o aluno, eu percebi que eu não enxergava tão fácil. A partir do momento que eu desenhei algo vertical, eu falei, cara, mais fácil de observar isso, mais fácil de visualizar, de entender o torque, o que isso está gerando, qual o torque que está gerando nas minhas articulações. E aí comecei a trazer isso para a educação física, daí começa a ficar mais... Como é que é seu Insta, né? Meu Insta André Albuquerque, _. Pessoal, segue lá, André Albuquerque, _ pra vocês verem as explicações, a forma como ele fala. Livro? Cara, meu livro vende todos. Meu livro... E ótimo. Vocês não verão o livro que ele vendeu todo. Mas tá, tá lá no Insta. No link da bio. Mecânica prática do exercício físico. E eu vou contar um segredo aqui já, cara. Tá no forno, tá naquele processo ali de maturação só para ser impresso. Só falta ser impresso. Um livro novo aí que eu escrevi sobre biomecânica aplicada às lesões musculoesqueléticas. Peguei as 3 principais articulações, lombar, joelho e ombro. E aí falei, cara, deixa eu escrever também de uma forma simples aqui o que eu apliquei e aplico na prática comigo, com os meus alunos. E descrever um pouco sobre aquilo, base científica, base prática. Então é o próximo livro que está saindo aí para todos vocês. Pessoal, é só professor top. Vocês têm que seguir para vocês se atualizarem e ver a dedicação que eles têm, essa aplicação que eu falo recorrentemente aqui de tornar mais palatável, mais didático, todo esse conhecimento que já vem de tempos. Ô, Rafa, é saber esse dinheiro, velho. Ninguém faz. É verdade. Primeiro eu acho Vai prestar atenção. Eu acho bacana até falar um pouquinho da minha história, porque acho que isso vai dizendo um pouquinho como que a gente vai chegar nessa ideia do marketing e como é que o marketing digital ajuda, né? Então é interessante que eu cheguei na educação física antes mesmo de entrar na graduação.
Então, eu comecei a dar aula de judô, tinha 14 anos de idade. O André falou, olha, todo mundo chegou pelo esporte. Então, eu com 14 anos de idade, fazia judô de 5. E a minha mãe tinha várias dificuldades financeiras. Ela falou, a gente precisa ganhar dinheiro. E ela falou, o que você sabe fazer? Eu falei, bom, o que eu sei fazer é judô. E judô já, com 14 para 15 anos, já tinha 10 anos de judô. Então, era a única coisa que eu sabia fazer. Isso e cortar grama, né? Cortar grama também é uma coisa que eu fazia sempre em casa. Mas é legal essa história. Cortar grama. Bom jardineiro. E aí, nessa direção, eu fui para a educação física, aí fiz graduação em educação física, mas fui muito mais para a área da licenciatura. E aí, fui para a educação física, licenciatura, fiz pós-graduação em educação física escolar, fiz mestrado em educação, fiz doutorado em educação e fiz pós-doutorado em educação. E aí, estranho, né? Estranho. Sim, Zorz. O cara fez pós-doutorado e foi pro marketing. Mas tem uma coisa que é bem, acho que une muito isso, então é pensar assim, como que as pessoas compreendem, como que elas aprendem, como é que elas recebem uma determinada informação. Enquanto quando você vai pro marketing, você entende que marketing basicamente é comunicação. E a comunicação, ela fica efetiva a partir do momento que a pessoa que recebe essa comunicação, ela compreende. Então é nesse momento que você realmente fala assim, ó, eu preciso comunicar algo às pessoas que elas entendam. E hoje o personal trainer, por exemplo, se ele compreender isso, ele vai começar a entender a importância do marketing. E aí o André, o Zorz e todos os professores que estão aqui com a gente, eles fazem justamente isso. Eles trazem a ciência de uma forma palatável, que é o que você acabou de falar, para que as pessoas compreendam. Quando as pessoas compreendem realmente isso se torna significante para essas pessoas. E o que o personal tem que aprender com isso? Ele tem que aprender que quando ele vai falar no Instagram dele, ele vai falar nas mídias sociais, ele tem que trazer esse conhecimento da educação física de maneira que o cliente dele entenda. Então não adianta ele falar lá o acrômio e ele falar o romboide e ele falar... E o público final, né, que é o aluno do personal, não vai entender isso. Então ele também vai ter que transferir aquele conhecimento que ele tem, todo mundo sabe que ele vem para cá, ele vem para a feira, ele vem para as formações, ele traz novos conhecimentos e aí ele fala assim, agora eu tenho que transferir isso para o meu cliente de maneira que ele entenda. E aí, quando ele começa a entender, e realmente você tem um bom produto, que você tem que ter um bom atendimento, você tem que saber das bases de biomecânica, fisiologia, você tem que saber de tudo aquilo que é necessário para o seu trabalho. Você sabe muito bem sobre aquilo, você sabe transmitir para os outros, isso começa a gerar valor. Então esse valor no que a gente traz como conhecimento, como informação para as pessoas, vale ouro. Hoje, conhecimento, ele vale ouro. Tem várias ferramentas de inteligência artificial, chat GPT e tudo mais, mas as pessoas querem falar e olhar para alguém e falar assim, eu confio em você, eu sei que você é uma pessoa que entende da minha realidade. É ter um referencial, né? Confiável. Exatamente isso. A informação tá aí. All the chat GPT. Eu acho que poderia ser não mais pensado por isso, não para que seja sirva de muleta para pensar por alguém. Mas pessoas se conectam com pessoas. Cara, não tem outra, cara. Se você não conectar com aquele ouvinte, todo mundo aqui já teve aquele professor fera, brabo, sabia muito. Que, cara, péssimo para dar aula. Eu já tive nele. E tive aquele cara, às vezes, que sabia bem menos, mas com uma didática diferenciada. Ele conectava e eu aprendi 20 vezes mais do que com o fodão. E quando eu vim pra docência, eu falei, cara, eu quero ser esse cara. Só que por que eu não posso ser o cara que tem muito conteúdo e conecta muito? E por isso tem que estar aqui hoje num dos maiores eventos do mundo. Então acho que esse é assim, né? E aí se você... É legal até pensar assim... Eu lá no pós-doutorado em educação lá, por exemplo, a gente fala muito de didática, né, e metodologia de ensino. E na didática é exatamente isso que o Zorz está falando. Quanto mais você vai estudando, mais você vai entendendo
Que a importância não tá em dizer o quanto você sabe, mas é justamente quanto você consegue passar pro outro. Quanto o outro que enxerga. Incrível quando eu vejo a aula de vocês aqui. Porque para a educação física que eu fiz em 2003, 2004, para a educação física que nós estamos aqui em 2023, cara, como seria bom para nossa época se tivesse essa tecnologia, essa aula de vocês. Como que eu imagino como que estará isso daqui a 20 anos, né? E eu falo até da concorrência, que eu olhei ali as imagens na apresentação dos olhos, aquela patela deslizando. Não, os olhos tá enjoado. Eu falei, cara... Eu acho que tá abrindo os outros já. Esposa, eu falei assim, eu vou roubar essa apresentação dele, eu tô precisando dessas imagens. E é legal que a gente fica nessa de tentar cada vez ser mais didático, cada vez entregar mais, cada vez... Buscar, né? Quando eu vejo a apresentação dele, eu falei assim, cara... Eu não tenho esse nível ali de vídeos, de qualidade. Aí eu falei, preciso dar um passo a mais, porque é saudável, né? A gente observa que... E uma coisa que a gente comunicou ontem aqui, né, no discurso do Saba, nós somos 150, nós nos alternamos entre eventos, mas porque precisamos nos alternar pela quantidade de professores que somos, mas a compreensão, a parceria hoje... Cara, a educação física mudou muito nos últimos 20 anos. Então, a gente vê muito, olha o livro do Rafa. Cara, tem collab. O livro do Zorz tem collab. Então, assim, esse crescimento, esse entendimento que juntos nós podemos crescer e crescer mais, ele é importantíssimo e ele está completamente de acordo com o pensamento do Fitness Brasil. Então, isso tem somado muito para que os 150 estivessem aqui e viraram e falaram assim, Albuquerque, queria que desse aula de toque... Nossa, já viu a aula dos Zorz da SEI? Manda ele lá que eu vou estar em tal lugar. Cara, esse tipo de... Não é querer nichar demais, mas é saber da competência de cada um e todos se complementarem. Eu acho que isso aqui tem sido algo fenomenal. É uma coisa que eu gostaria de ter muito da nutrição. E que na Educa a gente já percebe muito isso aqui no comportamento de vocês dentro do Fitness Brasil. Então, assim... todo mundo que eu trouxe aqui, ô Rafa, como é que faz seu Insta, cara? Legal, meu Insta é Rafael Tonieto, _, é o meu nome, né? Amei. E o livro tá lá na bio, né? E o legal do livro é que ele é extremamente didático. Então, se ele pegar o livro, por exemplo, ele vai ter toda uma organização desde o momento, como é que ele organiza o Instagram, como é que ele vai fazer para organizar a bio dele, como é que ele vai construir as postagens. Você vai preenchendo. Você vai preenchendo ele. Esse é o teu. E aí você vai preenchendo ele, você vai usando ele, vai mostrando. Esse é o meu, é o meu, né? O passo a passo. O meu eu não ganhei ainda. Não sei. Desse? Eu não quero Vai pressionar, mas- ganhar. Não, esse aqui... Der no seu coração. Esse autografou já pra nós? Hein? Não? Eu vou fazer aqui, deixar uma biblioteca aqui. É que eu já tenho, né? Se você olhar lá no nosso escritório, na Personal Trainer Academy, A gente já no nosso no podcast, Rafa Tonieto tá na também. nossa prateleira. Rafael Tonieto. Rafael Tonieto tá lá no... Tá lá no link da bio. Cara, muito didático também, cara. Gostei demais. Turma, vou fazer uma pausa. FitBRCast, eu volto com a temática dos professores aqui, ok? Estou de volta aqui com os Zorz e Albuquerque E o Rafael Tonieto. Tonieto. Ou chama ele só, eu só chamo pelo sobrenome. Parece que o nome dele é Marcos Rafael. A mãe, ela Errou, cortei, não conheço esse cara. Aqui pra nós vai ser o Tonia. Fechou. Turma, nós estamos com a programação. Zorz, o que você veio falar pra nós? Você veio... Quantas participações? Duas? Uma. Só Olha só, falei sobre condromalácia patelar. A biomecânica aplicada. aquele vídeo lá que você... Esse aí, cara, vai me passar no final. Cara, ela falou do joelho ali. Ali, cara. É ali. Eu acho que é um GIF aqui, não é em vídeo. Fechou. Não, mas a qualidade tá boa demais. Eu sou chato com isso, cara. O tamanho do painel também. O joelho parece aquele bem pururuca grandão, assim. O joelho de porco, olha. Nossa, eu tô falar pra você, cara. Hoje é meu aniversário. Pra quem não sabe, compra meu livro pra me dar de presente. Salvador, né? Já trabalhei. Imagina agora depois, que vem. Não, ainda tem quantos professores aí? Mas à noite é uma criança, né? À noite é o cinema. Bom, e daí eu falei sobre condromalácia patelar, aspectos biomecânicos, né, atrelados ao treinamento de força e condromalácia patelar. E é um monstrengo, né? É um negócio que
Tem N fatores que podem desencadear, é erroneamente avaliado. Eu, na minha visão, eu não considero uma doença, considero uma condição até meio que esperada do uso da máquina, vamos dizer assim. Se você pegar hoje, eu falei assim, pessoal, hoje é meu aniversário. Comecei a aula assim, no primeiro slide. Eu falei, vou dar um presente para vocês. Quem é que tem 30 anos ou mais? Aí, sei lá, quase todo mundo ergueu a mão. Eu falei, parabéns, vocês ganharam uma balança grau 1. Porque faz parte, é um amolecimento, o grauzinho 1, todo mundo tem se for fazer o exame. Não necessariamente é um problema. O que eu quis desmistificar é, esse cara tem que ficar impedido de fazer o que gosta? Ou, através dos estudos biomecânicos, a gente consegue direcionar individualmente, de acordo com cada um, o que ele pode fazer, como deve fazer, em que ângulos deve fazer. Então eu fiz isso de uma forma, peguei alguns exercícios mais usuais, como agachamento, leg press e extensora, e ponderei como que eles aplicam isso, como que eles poderiam jogar isso na prática deles, de uma forma mais segura. Né? E eu acho que passei o recado, assim, galera, o feedback depois dela foi muito bom, mano. Não esgotei o tema, nem tenho essa pretensão, mas eu acho que foi bacana, assim. 45 minutos é difícil. Ô, Zorz, Ou o Zé Silvério da Jovem Pan. eu vejo uma preocupação sua, sim também, de mostrar o que o pessoal tem tentado fazer. Você mostrou um vídeo bacana ali, uma bananeira fazendo um agachamento. Agachamento. É uma coisa... Inventar é bom, né? Mas tem que inventar coisa que presta, viu, gente? As adaptações que são propostas em decorrência, por exemplo, de uma condromalácia, são adaptações bem mais simplórias do que normalmente a gente consegue ver dentro de salas de musculação, né? Será que, de fato, aquilo ali é para chamar... Não tem outra perspectiva, se não for chamar atenção. Você conseguir ver um exercício tão... Você bateu e falou assim, cara, como é que imaginaram fazer aquilo ali? Se não uma correção, às vezes, simples ali para evitar um desgaste, para evitar uma dor. Cara, tem coisas que não tem sentido nenhum. Na verdade, nada é criado, tudo é copiado, né? Reinventado, vamos dizer assim. Desde que o mundo é mundo. Mas você precisa partir de uma base lógica. Senão vira várzea, senão vira... Eu faço o que eu quero porque eu acho o quê? Dane-se o que você acha. Tá pautado aonde? Faz sentido? Biomecânico, anatômico, fisiológico, seja ele qual for. Faz sentido? Porque uma coisa que me irrita bastante na conduta do profissional de educação física, de alguns, óbvio, é querer fazer algo escabroso porque chama atenção. E aí joga o holofote para aquele profissional. Sei lá, um agachamento por cabeça lá, que eu mostrei. O leigo vai lá e fala, cara, esse cara é muito bom. E na verdade não, ele é muito ruim. Ele é irresponsável. E pra gente, cara, a pessoa acha que uma extensora vai lá sempre faz. Na aula prática de pós-graduação, eu fico 1 hora falando de extensora. 1 hora falando de extensora. Porque assim, é um conteúdo escabroso, mas tem uma frase que diz assim, se você não consegue explicar aquilo que você sabe de uma forma fácil, você não sabe o suficiente. Se você não consegue descomplicar, você não sabe o suficiente. Então essa é a minha ideia, e a do André eu sei que é também, porque eu o conheço a longa data. Então, quando você pensa no joelho, é um acometimento que acontece muito a condromalácia. Eu vejo muita gente seguindo a receita de bolo, eu vejo muita gente querendo criar um temor, que chama de sempre noceme, aquele catastrofismo, cinesiofobia, movimento. Na verdade, a gente tem que ser o contrário. A gente tem que encorajar o movimento. Os profissionais do movimento. Exato. Seremos nós, cara, que vamos falar, você não pode mais fazer isso. Você pode, mas vai fazer dessa maneira. Aí, qual maneira é? Aí que a minha mecânica é a coisa mais bonita do mundo. Isso que você falou, quem fala é o Mário Sérgio Cortella, né? Ele fala de um filósofo brasileiro que fala que se você explicou
e a pessoa não entendeu, um dos dois é burro. Ele prefere acreditar que era ele, que ele tinha um compromisso de ensinar, né? Então, isso é muito forte. E na educação física, eu não sei se às vezes é exatamente por chamar a atenção, mas existe às vezes um descompromisso, mas isso em todas as áreas tem, mas a gente não pode se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com de fato que quer crescer, quer aprender e quer fazer como vocês, direcionar da forma correta, didática, fazendo o gerenciamento da saúde daquele paciente, daquele cliente ali que tá precisando, né? Qual foi a abordagem sua, André, hoje? A minha foi detalhes biomecânicos para hipertrofia muscular relacionada ao ombro, associada à redução dos riscos de lesões dessa articulação. Vocês pensaram que é uma articulação muito móvel, né? Isso é mais móvel do corpo humano, então a gente precisa de um mecanismo bem complexo para manter a estabilidade dessa articulação. Enquanto você estimula a hipertrofia muscular. Hipertrofia, força, né? A gente fala sobre isso. Lembrar que para você gerar hipertrofia, se você está com dor no ombro, você não consegue fazer ou subir ao confortável. Então, cara, precede, né? Para eu fazer hipertrofia, para eu gerar hipertrofia muscular, estimular esse músculo de uma maneira adequada, um esforço adequado, eu preciso estar com essa articulação saudável. Ou fazer um movimento realmente com menos risco, ou sem dor, pelo menos. Então a abordagem é essa. Como é que a gente movimenta a articulação do ombro? Como é que eu fortaleço músculos bem específicos, em músculos que, cientificamente, a gente tem alguns estudos que mostram isso para os músculos, cara, que precisam de uma atenção especial. Por exemplo, serrátil anterior. E aí, quando a gente fala de músculo, e o Jorge falou agora, por exemplo, olha, você pode ter uma base científica, mas, cara, uma base anatômica, ela já é fantástica para você começar o trabalho. Se você entender onde está posicionado esse músculo, o serrátil anterior, entender o movimento que ele faz, né, na sua contração, para onde ele puxa a escápula, e aplicar isso no seu dia a dia, você já começa. Veja, às vezes não é, como a gente está falando, um conhecimento científico do tipo, cara, vira aquele estudo de 2021, algum resultado, mas ele começa no estudo anatômico. Deixa eu falar que a anatomia é abaixo da biomecânica também, né? Se biomecânica e fisiologia estão andando lado a lado ali, cara, a anatomia está um degrau abaixo, dando base e empurrando essas duas disciplinas para cima, né? Para a gente estudar outras coisas e até mais especificamente, né? Detalhes ali os detalhes biomecânicos, enfim, articulares. A abordagem que vocês colocam, eu já falei que é incrível, e é importante como hoje o crescimento de atividades outdoor impactado, né, nessa temática que vocês trouxeram. Então, futebol, speed tennis, então as modalidades onde o pessoal tem buscado voltar a treinar em grupo, compartilhando ali experiências, e essas articulações aí têm sofrido um pouquinho nessas situações. Cara, Muito isso. eu vejo... Tem um esporte de raquete, então, ainda na areia, o pessoal mal acostumado a caminhar Do sedentarismo, vai para a areia. O cara tá no sofá. Vocês já jogaram beach tennis? já. Eu fui pro hotel, fiquei num resort aí, tempo atrás, e aí tava no Nordeste, sol, tarará, e tinha uma quadra lá e o pessoal que foi com a gente jogava. Vamos jogar. Eu jogava tênis de moleque, assim. Cara, é muito democrático, é muito gostoso de brincar. E fiquei lá, joguei 1h30, naquele sol, tarará, depois tinha que tomar cerveja, coisa horrível. Mas é muito democrático, muito bom. A minha crítica é, o cara sai do sofá 100% do tempo, quase, ou de uma cadeira assim, ou do, que eu quero dizer, do sedentarismo, para jogar 10 horas semanais. Qual a chance disso dar certo? Sai do sedentarismo e entra na sala de musculação 10 horas semanais. Vai dar certo? Vai correr 10 horas semanais. E musculação é a atividade mais segura que existe, tá? É a base de tudo. Todo esporte tem musculação, é a mais segura. Por quê?
Você controla o peso, você controla a amplitude, você controla onde vai fazer, com quem vai fazer, o dia da semana, você vai combinar, você controla a pausa, você controla tudo. Pra dar errado, você tem que ser muito ruim, velho. Mesmo assim, pode dar errado se você errar na dose. Então, o beat, ou seja qual for, né, o esportes outdoor, eu acho fantástico, mas calma. Vamos dosar isso aí. Calma que a conta chega. A minha esposa trabalha com pilates e existe uma grande preocupação nesses esportes outdoors aí. E a gente fala assim, ó, vamos preparar seu corpo para receber o impacto. É o princípio do treinamento. Você nunca pisou na areia se não fosse para beber uma cerveja lá na beirada da praia. E agora você quer ficar 2 horas ali e sua panturrilha vai sair que jeito dali. Você olha com 40 minutos, a panturrilha tá dando um AVC ali, pedindo pelo amor de Deus. Vendo muito LCA rompido, muita epicondilite, muita. O que mais tá acontecendo? Que ainda é 70, 80% frequente do que o medial. E a raquete um pouco mais larga do que uma raquete de squash, de tênis. Ela é leve também, tem que considerar que por ser leve também é uma vantagem, né? Mas é isso, cara, é assim, muito tempo. Então imagina que você nunca fez um esporte de raquete, não jogou nem frescobol na areia, e aí você começa a fazer horas e horas de aula sem fazer uma preparação. Não, e movimentos de ombro também, tem muito ombro sem. Eles falaram pra mim lá, ela aqui, né? Falei, não, você tem que ficar aqui. Você joga aqui, ó. Então é tudo mais muito por cima da cabeça. Sim. Raramente você pega embaixo aqui. Sabe que, assim, ele falou, né? Acima da cabeça, rotação externa, sofre mais. O André falou na aula dele aí. É potencialmente mais estressante para essa articulação. Você vê como a matemática de vocês está estranha. E agora, eu não entendo. Uma temática para você trazer para a gente lá no que vem, no Ficha 2024. Acredito que hoje está muito em alta a ideia de como passar o seu controle do bem-estar. E aí tem uma sacada que é assim, como é que aquele profissional consegue viralizar vídeo, como é que ele consegue ter muito resultado e eu não. Então o personal sempre pergunta para mim lá no Instagram e ele fala assim, Rafael, por que aquele cara consegue ter resultado, ele consegue ter views, ele consegue ter um resultado com vendas, ele tá bombando na internet e eu não. Eu tenho mais tempo de prática, eu sei mais que ele, sabe mais, ele tem mais experiências, ele tem mais pós-graduações, ele tem mais conhecimento, mas ele não tem resultado de venda. E eu acho que essa é a grande sacada. Então tem alguns passos, se o personal ele olhar de maneira correta para uma metodologia, ele consegue chegar lá. Então, o que a gente pode vir aqui para falar o ano que vem é exatamente isso. Como, primeiro, definir o seu nicho. Você falou sobre nicho hoje, então definir o seu nicho, para quem você vai falar exatamente da maneira correta. Segundo, como organizar o teu Instagram. Terceiro, como você produzir conteúdo que vai ser acessível para o teu cliente e ele vai realmente querer comprar de você. E terceiro, como é que você vai fazer as ofertas e quarto, como é que você vai fazer a oferta que você tem para vender. E por último, que o pessoal sempre gosta de saber assim, como é que eu entrego num aplicativo, como é que eu entrego minha consultoria num aplicativo, numa planilha, como é que eu vou atender meu cliente, como é que vai ser o depois da venda. Então acho que um tema muito bacana seria, número 1, como organizar o seu Instagram para fazer vendas dos seus produtos e entregar a sua consultoria ou seus produtos online. Achei que o sexto que ele ia falar era sexto, e quanto de dinheiro eu vou pôr no bolso? Isso aí ele entrega aqui pra gente, pessoal. A gente vai comprar essa programação do Tony F no Fitness Brasil 2024. Turma, Zors, cara, sou seu fã desde sempre. A gente não se fala tanto, mas eu mando uns vídeos bem bosta para eles, uns exercícios para ele pessoal, sim. Booker, sou fã também. Cara, prazer. 2020. Pessoal, curta e compartilhe, faz esse vídeo chegar para mais gente aí. Um abraço. Valeu, galera.